Olá, meus amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas. É o Rodrigo aqui novamente, dessa vez para o nosso quinto episódio do tutorial de Casas Assombradas. Hoje eu vou falar sobre a nossa proteção espiritual no momento em que nós entramos nessas casas consideradas assombradas. Então sentem-se e acomodem-se porque tem muita coisa legal a ser dita a partir de agora. Bom, meus amigos, neste vídeo a gente vai falar sobre a proteção espiritual, aquela que falta nos nossos heróis caça-fantasmas que adoram entrar em casas assombradas, fazendo estardalhaço, entupindo de equipamentos eletrônicos, aparelhinhos na mão para verificar o que está vindo, o que não está vindo, se acende, se não acende. E falta, obviamente, a manifestação dessas coisas. Você não vê, muitas vezes, a simbologia da sua fé sendo manifestada como um objeto de proteção. Eu utilizo, obviamente, os símbolos do budismo que me auxiliam na limpeza de casas, na proteção espiritual e que eu vou mostrando pouco a pouco para vocês na playlist de objetos sagrados. Mas, sendo a maioria devotos de santos, católicos, por que não utilizam essas manifestações como uma maneira de proteção ou guia ou um pedido divino para guiá-los dentro de ambientes que eles podem vir a correr riscos? Isso é um ponto que eu sempre me questionei e eu nunca vi isso, nunca vi as manifestações de objetos considerados sagrados no peito, na mão, nos braços dessas pessoas que adoram trazer coisas para vocês sobre eventos paranormais dentro dessas casas abandonadas. Mas acho que o ponto mais crucial, obviamente, é a questão da fé. A fé individual, a fé que realmente move o indivíduo. Qual seria o caminho da crença que ele buscou seguir para justificar a sua proteção e a utilização de objetos considerados sagrados? Isso é o mais complicado. Existem pessoas, obviamente, que são, em sua maioria, católicos, mas nunca entraram tão a fundo no assunto, não frequentam tanto assim a Igreja Católica, as missas ou qualquer evento que venha acontecer na igreja do seu bairro ou da sua cidade, mas acreditam que ainda tem a proteção e que Deus vai guiá-los. Mas não é bem assim, não é mesmo? Então a manifestação deveria ser individual, mas com a representação dos seus objetos sagrados, com o intuito de poder protegê-los ou criar um corpo de energia mais forte, impedindo com que essas criaturas possam tocá-lo, possam passar por seu redor ou mesmo se manifestar de uma maneira mais agressiva. Não ao ponto de ter uma possessão demoníaca, mas ao ponto de deixar marcas no corpo ou realmente criar um mal-estar enorme na pessoa. Então você não vê isso. Eu acho que é um ponto extremamente falho, que eles deveriam se atentar mais aos mecanismos de proteção ao invés dos mecanismos de captação nos ambientes. Mas eu acho que o ponto em questão é, será que a sua fé ela é suficientemente forte para poder assegurar a sua proteção dentro desses ambientes? Será que realmente a sua confiança pode ser colocada em um simples objeto, fazendo com que esse objeto lhe garanta real proteção, segurança e impeça com que o mal se aproxime de você? Será que você tem certeza e segurança que isso possa vir a acontecer? Para aqueles que são católicos, que eu acredito de novo que sejam a grande maioria, será que uma cruz realmente colocada em seu peito pode impedir uma criatura de tocá-lo? Eu não sei, mas seria um excelente teste pedir para que esses caça-fantasmas utilizassem tais objetos para verificar se realmente a sua fé ela é suficiente ou não. Falar de Deus, falar que realmente acreditam em Deus, falar a manifestação de Deus durante essas missões de caça-fantasmas dentro de ambientes, eu acho que não é suficiente. E por que não é suficiente? Porque eles não têm uma fé alicerçada em conhecimento, sabedoria e inteligência. Para aqueles que estudam Cabala sabem do que eu falo. Realmente alicerçada em um único pilar, capaz de lhe assegurar não somente o fato de conhecer Deus, mas de saber sobre todas as manifestações divinas dentro da natureza. Conhecer os fenômenos místicos, conhecer mais sobre o ocultismo, o misticismo, que lhe torne hábil na maneira de manipular, manifestar e assegurar a proteção, não somente sua, mas de todos aqueles outros membros da sua equipe que entram em um ambiente. É muito importante não somente buscar conhecer, mas entender a natureza divina. E eu sempre bato nessa tecla, eu sempre bato. Não adianta dizer que é católico, que busca o catolicismo e entrar num lugar onde teve um rito de Umbanda. Aí o que você vai fazer?
Olha, gente, eu não conheço Umbanda, então eu tô saindo, tá? Sinto muito, não vou fazer nada por aqui, tchau, até logo. Eu vi isso num episódio de um grupo de caça-fantasmas. Eles entraram num lugar onde ocorria ou ocorrera um rito de Umbanda, a pessoa não sabia nem o que estava fazendo lá, porque a sua formação era espírita kardecista. Por isso que eu falo, a diversificação de conhecimento ela é fundamental. Buscar conhecer outras crenças, buscar conhecer outras interpretações de Deus dentro de cada religião, cada fé, cada credo é excepcional. Quando você diversifica isso, qualquer ambiente torna-se fácil a sua interpretação. Muitas vezes, uma figura, uma entidade de um cara seminu na sua frente não é realmente um obsessor. Pode ser a representação de Oxóssi. Uma mulher toda de azul, plasmada, linda e maravilhosa na sua frente, você pode achar, meu Deus, isso daqui é um demônio. E não é. É a figura de Iemoja, que está plasmada na sua frente. E nós temos que ter respeito, total respeito por essas entidades, porque de certa maneira elas se manifestam de maneira positiva dentro de ambientes onde as pessoas louvavam, cultuavam essas figuras. E não existe erro nenhum em ser devoto dessas entidades, porque elas estão para servir a Deus e ajudar e conduzir, servindo o ser humano dentro de um caminho. E é isso que as pessoas nunca perceberam. Mas de fato, eu realmente nunca vi um episódio de Caça-Fantasmas ou de qualquer tipo de programa de televisão que nos remete a esse conhecimento de pessoas que durante uma gravação tiveram que empunhar um objeto sagrado para delimitar ou impondo limites a essas criaturas, dizendo: eu sou uma representação de Deus na Terra, você tem que me respeitar, você não pode se aproximar de mim, limite-se ao seu canto. Eu nunca vi. As pessoas, de novo, elas estão buscando muito mais trazer a captação de imagens, trazer veracidade ao seu conhecimento ou ao seu programa de televisão, ao invés de tentar ajudar as figuras, ajudar essas entidades, ajudar esses obsessores, elevando-os e fazendo com que todo o processo ocorra de maneira saudável, ou seja, resgatando as almas dessas criaturas de volta a Deus e garantindo a segurança de suas equipes. Eu nunca vi isso. Eles entram nos ambientes, registram e mais nada. Mas vamos entender melhor todo o funcionamento desses objetos e como realmente eles se aplicam até mesmo para as rezas. Obviamente todo mundo aqui se lembra daqueles antigos desenhos de vampiros onde o vilão tenta morder o pescoço da mocinha e tem uma cruz pendurada no pescoço da moça e ele solta imediatamente com medo de ser queimado ou de ter essa cruz tocando em seu corpo e sair com marcas. Todo mundo se lembra disso, é obviamente uma grande mitologia, uma grande história que foi criada. Mas esses objetos, eles também têm uma vibração no mundo espiritual. Então você pode utilizar, obviamente, uma cruz se acredita nesse mecanismo, se utiliza essa cruz, se você reza utilizando esse terço, essa cruz vai ter uma vibração e essa vibração cria uma manifestação no mundo espiritual, fazendo com que essas entidades elas evitem se aproximar de você. Mas lembre-se, se aproximar, tá? Em certos momentos, caso você realmente seja uma pessoa ruim, caso você tenha cometido erros como todo ser humano, essas criaturas podem vir a se manifestar perto de você. Mas a utilização desses objetos lhe garantem uma segurança e mais interessante é que eles vencem o medo que existe dentro de você. Quando você escuta um barulho na sala, você pode muito bem utilizar de um terço para garantir a sua segurança emocional, impedindo com que aquilo abale você e esse medo chame a atenção dessas criaturas ou mesmo te fragilize, fazendo com que o seu corpo de energia fique fraco e essas criaturas se manifestem em cima de você ou ao seu redor, ou você comece a sentir uma presença mais forte. O medo é o seu inimigo. A falta de fé torna-se um potencial inimigo a você. Então todo ateu vai correr riscos. Não, o ateu tem uma coisa muito, muito legal, que é uma trava dizendo, eu não me importo. Puramente isso. O fato dele não se importar, não ligar e não se atentar para esse tipo de coisa, faz com que essas criaturas simplesmente passem por ele dizendo, poxa, que droga, ele nem reparou na gente. Então vamos pro próximo. É sério, é muito interessante. Muitos ateus me procuram e obviamente eles têm problemas como todo mundo dentro do mundo espiritual e eles realmente não se importam. Eles falam, cara, tudo bem, se existem bruxas, existem, mas eu não acredito nelas. E é fato, é verdade. Mas o curioso é que certos objetos, mesmo eles fazendo com que você se sinta seguro e confortável, eles não vão ter tanta força assim contra certas criaturas, ok?
No meu último episódio, no capítulo 4, que foi colocado nessa playlist de tutorial de Casas Assombradas, nós falamos sobre as criaturas que se manifestam. Existem níveis e níveis de criaturas do mundo espiritual que vocês realmente podem vir a se deparar, e os objetos sagrados, como um terço, seja o terço de São Bento, o seu terço do catolicismo normal, até mesmo para os budistas, o famoso Japamala, que eu vou apresentar para vocês na playlist de objetos sagrados, tornam-se mecanismos interessantes para te proteger e assegurar a sua realmente força espiritual, a alavancagem espiritual, a sua fé sendo potencializada e impedindo sua fragilidade. Mas eu duvido que você consiga enfrentar certas criaturas mais elevadas com um terço. Ele vai dar risada e vai falar, ok, eu conheço quem está aí crucificado e para mim não vai fazer diferença nenhuma. E eles vêm para cima. E aí a história realmente complica. Mas mesmo assim eu duvido que vocês venham a encontrar essas criaturas dentro dessas suas expedições em casas assombradas ou casas abandonadas. Provavelmente vocês vão se limitar àquelas criaturas que eu descrevi no último tutorial. Mas lembrem-se, busquem ter um objeto que convença a sua fé, um objeto que você realmente acredite que funcione e conheça a origem desse objeto, conheça a sua natureza, conheça as rezas que você pode vir a utilizar. Se você é católico, você pode muito bem utilizar o Pai Nosso, a Ave Maria, o Credo ou qualquer outra reza dos Salmos para te fortificar contra a existência dessas criaturas. Lembrem-se de fortificar e não combatê-las, ok? Você vai fortificar a sua fé, o seu corpo de energia vai se expandir e elas vão ficar mais afastadas de vocês. Então, elas vão ficar bem longe, impedindo com que realmente essas energias se manifestem perto, próximo a vocês. Mas, de novo, a manifestação tem que vir de dentro para fora, a sua fé sendo expandida. Busque objetos que realmente lhe agradam, lhe confortem e pertençam à sua fé. O terço, a medalha de São Bento, um japamala, se você for budista, funciona muito bem. Objetos ligados a Umbanda, que são as guias de Umbanda, funcionam muito, muito bem. Mas lembrem-se, as figuras da Umbanda ou realmente os seus anjos protetores, se é que vocês acreditam que possuem, eles vão agir de maneira ainda limitada, ok? Então, a intervenção do mundo espiritual é um livre-arbítrio. Se você invadiu uma casa onde estava repleta de obsessores, foi você que quis, não foram eles que lhe mandaram. Se você está gravando em lugares que realmente são proibidos, são lugares que não são legais, ou tiveram assassinatos, crimes, ou já vem com uma energia muito ruim, o livre-arbítrio é de vocês. Vocês estão entrando em lugares que vocês não foram chamados. Então, os seus guias eles podem vir a ficar com o pé atrás, sim. Então a intervenção é você junto com o mundo espiritual. Não é o mundo espiritual utilizando você para gravar nas casas assombradas. Então lembre-se, tudo existe um limite, tudo existe um bom senso e se vocês desrespeitam o mundo espiritual vai largá-los e deixá-los ali, enfrentando os seus maiores medos. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse 5º capítulo do nosso tutorial de Casas Assombradas. Obviamente, eu vou colocar todos esses objetos pouco a pouco na playlist de objetos sagrados, então vocês vão ter conhecimento de cada objeto dentro de sua crença, dentro de um outro caminho, que vocês possam vir a escolher. Se vocês são católicos, existem lá os seus objetos utilizados por padres ou mesmo por monges beneditinos que vocês podem utilizar. Se vocês utilizam figuras da Umbanda ou mesmo do budismo, eu vou colocar pouco a pouco todos os objetos sagrados para que vocês se familiarizem e conheçam um pouco mais de todas as crenças. Mas lembrem-se, acima de tudo, busquem utilizar aquilo que é importante para vocês, para fortificar a sua fé e com isso impedindo qualquer tipo de criatura de se manifestar mais forte sobre você. Se você não segue o caminho correto, se você não segue o caminho do meio ensinado pelos monges budistas, ponderando, obviamente, cada passo que você dá na vida, evite drogas, evite álcool, evite todo tipo de coisas ruins que podem interferir em você e afetar a sua família, você vai estar realmente protegido. Caso contrário, se você se alimenta dessas coisas ruins, se você se alimenta de drogas, vícios, promiscuidade e outras coisas ruins, não vai ter um objeto sagrado que vai conseguir te proteger, porque o mal já vai estar dentro de você. Ok? Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse 5º capítulo e espero vê-los no próximo, quando falaremos sobre o dia seguinte daquele que se aventurou numa casa mal assombrada.
E lembrem-se, bons sustos a todos!